Por causa da sua fé, Deus irá te responder. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. A fé é a base de nossa caminhada com Deus. Quando Jesus nos ensinou que, com fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas, Ele estava revelando o poder que a confiança verdadeira tem no mundo espiritual. Mateus 17:20. O conceito de fé vai além de simples crença. Não é sobre esperar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim depositar total confiança em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando não vemos o que Ele está fazendo. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de como a fé transformou situações impossíveis. Um dos mais impactantes é a história da mulher com fluxo de sangue, relatada em Marcos 5:25-34. Ela tinha uma doença por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos, mas sua situação não melhorava. No entanto, sua fé foi o diferencial. Ela acreditava que, se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E assim aconteceu. Quando Jesus disse, "A tua fé te salvou", Ele não estava apenas falando da cura física, mas de uma transformação que começou em seu coração. A fé dela a levou a um encontro com o poder de Deus. Quando olhamos para a nossa própria vida, quantas vezes nos deparamos com montanhas que parecem intransponíveis? Pode ser uma situação financeira, uma crise familiar, um diagnóstico médico ou até uma batalha interna de dúvidas e medos. Mas, através da fé, somos chamados a enxergar além do visível, a crer no impossível. Como Hebreus 11:1 nos ensina, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é algo que conquistamos, mas algo que Deus deposita em nossos corações. Ela cresce à medida que nos aproximamos de Sua palavra e entendemos Suas promessas. A fé não é cega, ela é baseada em quem Deus é, fiel, amoroso e poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. Precisamos lembrar que, com Deus, aquilo que parece impossível aos olhos humanos é totalmente possível. Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Assim como os heróis da fé na Bíblia, somos desafiados a caminhar acreditando, mesmo quando não vemos a solução. Cada passo dado em fé é uma semente plantada que um dia dará fruto. Nossa fé é a ponte que nos liga ao poder de Deus, e é por causa dela que Ele se agrada e responde aos clamores do nosso coração. A questão é, como está a nossa fé hoje? Será que estamos depositando nossa confiança total no Senhor, ou estamos tentando resolver as coisas por nossa própria força? Quando depositamos nossa fé em Deus, Ele se move, e é essa fé que abre os céus e libera as respostas que tanto buscamos. Deus quer agir em nossas vidas, mas muitas vezes está esperando que demos o passo de fé que libera o seu poder. Confiar em Deus no meio das incertezas é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. As situações que fogem ao nosso controle muitas vezes nos fazem questionar se estamos no caminho certo ou se Deus realmente está ouvindo nossas orações. No entanto, a confiança verdadeira em Deus não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas sim de quem Ele é, um Deus fiel e imutável. Abraão, o pai da fé, é um exemplo perfeito de alguém que confiou em Deus em meio às incertezas. Quando Deus lhe pediu para deixar sua terra e ir a um lugar desconhecido, ele não recebeu um mapa detalhado ou garantias sobre o que encontraria no caminho. Ele apenas tinha uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E, com base nessa palavra, ele caminhou. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele sabia que quem havia prometido era fiel. Nós também nos encontramos em situações onde não temos as respostas. Pode ser uma doença inesperada, uma perda financeira ou uma decisão difícil que precisa ser tomada. Nesse momento, somos tentados a confiar na nossa própria sabedoria ou buscar soluções rápidas que não envolvem a direção de Deus. No entanto, Provérbios 3:5-6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor
não significa que entenderemos tudo o que Ele faz, mas significa que entregamos a Ele nossa total confiança. Mesmo quando não enxergamos o que está por vir, temos a certeza de que Ele está no controle e de que o seu plano para nós é bom. Como Romanos 8:28 nos assegura, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É normal sentir medo diante das incertezas, mas a fé em Deus nos chama a colocar nossos temores em suas mãos. Quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, Mateus 14:29 e 31, ele começou bem, confiando na palavra do Mestre, mas ao sentir o vento e ver as ondas, ele começou a afundar. Jesus prontamente o resgatou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esta passagem nos ensina que quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nas circunstâncias ao redor, o medo toma conta e nos faz afundar. A confiança, portanto, é uma escolha diária. Escolhemos acreditar que, mesmo que tudo ao nosso redor pareça desmoronar, Deus está trabalhando nos bastidores. Talvez não vejamos agora o que Ele está fazendo, mas podemos descansar na certeza de que Ele nunca nos abandona. Ele está conosco em cada passo da caminhada, mesmo quando o caminho parece escuro. A promessa de Deus é clara. Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Deuteronômio 31:6. O que precisamos então é entregar o controle a Ele. Em vez de nos preocuparmos com o que o futuro trará, podemos colocar nossa confiança naquele que segura o futuro em suas mãos. Você está pronto para confiar em Deus, mesmo em meio às incertezas? Se o medo estiver tomando conta do seu coração, lembre-se que a confiança em Deus é o escudo que te protege e que Ele sempre será fiel para completar aquilo que começou. A nossa parte é confiar, a parte de Deus é agir. A espera é uma das realidades mais desafiadoras da vida cristã. Muitas vezes queremos que as respostas de Deus cheguem rapidamente e que as situações mudem de imediato. Contudo, é justamente no período de espera que Deus trabalha em nossos corações, moldando-nos, fortalecendo nossa fé e preparando-nos para o que está por vir. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que tiveram que esperar pelo cumprimento das promessas de Deus. Um dos exemplos mais notáveis é o de Davi. Ungido como rei ainda jovem, ele não subiu ao trono imediatamente. Ao contrário, passou anos fugindo de Saul, enfrentando batalhas e vivendo em cavernas. Davi tinha a promessa de que seria rei, mas o processo de espera foi longo e doloroso. No entanto, foi durante esse tempo que Deus forjou o caráter de Davi, preparando-o para governar com sabedoria e humildade. A espera não é passiva. Enquanto esperamos, Deus está ativo em nossas vidas. Ele não apenas observa de longe, mas está envolvido em cada detalhe, usando esse período para nos ensinar a confiar mais profundamente nele. A Bíblia nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Esse versículo é um lembrete de que a espera, longe de nos enfraquecer, nos fortalece quando confiamos no Senhor. Ao esperar, nossa fé é refinada, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Deus nos ensina a perseverar, a manter nossos olhos fixos nele e a não nos desesperarmos quando a resposta não vem imediatamente. O apóstolo Paulo também experimentou a realidade da espera. Em suas cartas, vemos que ele orou diversas vezes por certas situações, mas nem sempre recebeu respostas instantâneas. Em 2 Coríntios 12:9, Deus lhe respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Aqui vemos que, às vezes, a espera é necessária para que aprendamos a depender completamente da graça de Deus, em vez de confiarmos em nossa própria força. Durante a espera, somos tentados a perder a paciência, a tomar atalhos ou até mesmo a duvidar das promessas de Deus. No entanto, o salmista nos encoraja: "Descansa no Senhor e espera nele." Salmos 37:7. Essa confiança nos faz permanecer firmes, sabendo que Deus age no tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é sempre perfeito. Ele vê o quadro completo.
enquanto nós vemos apenas uma parte. Muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que os momentos mais desafiadores de espera foram os que mais contribuíram para o nosso crescimento espiritual. A espera nos ensina a perseverança, a fé inabalável e a dependência total de Deus. Tiago 1:3-4 nos lembra que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Você está passando por um tempo de espera em sua vida? Talvez esteja orando por uma resposta que ainda não chegou, ou buscando uma direção que parece distante. Lembre-se de que Deus não se esqueceu de você. Ele está usando esse tempo para te fortalecer, para te preparar para aquilo que Ele tem reservado. A espera, embora difícil, é uma oportunidade para experimentar o crescimento e a transformação que só a fé perseverante pode trazer. Confie que, ao final desse processo, você verá a bondade de Deus se manifestar de maneira grandiosa em sua vida. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O segredo está em esperar com o coração cheio de fé, sabendo que o tempo de Deus é sempre o melhor. O medo é uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Seja o medo do desconhecido, das dificuldades ou do futuro, ele pode tentar dominar nossos corações e nos paralisar. No entanto, a Bíblia nos ensina que quando o medo bate à porta, é a fé que deve responder. Fé e medo não podem coexistir no mesmo espaço e somos chamados a confiar em Deus, mesmo diante das maiores ameaças. Há uma história poderosa na Bíblia que ilustra essa verdade. Em Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado pelo exército inimigo, e seu servo entrou em pânico ao ver a situação. O medo tomou conta do coração daquele homem, pois, aos seus olhos, a derrota era certa. No entanto, Eliseu respondeu de forma surpreendente: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." 2 Reis 6:16. Eliseu orou para que os olhos do servo fossem abertos, e ele viu que, ao redor deles, estavam os exércitos celestiais de Deus. A fé de Eliseu enxergou o que o medo do servo não permitia ver: o poder e a proteção de Deus. Essa história nos ensina que, muitas vezes, o medo nos cega para a realidade espiritual. Ficamos tão focados nas circunstâncias ao nosso redor que esquecemos que Deus está no controle. O medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos, mas a fé nos lembra de que o Senhor está conosco, lutando nossas batalhas e nos protegendo em cada passo da jornada. É por isso que o salmista declarou com confiança: "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Salmos 23:4. Jesus também nos ensinou a lidar com o medo. Em diversas ocasiões, ele acalmou o medo de seus discípulos. Um exemplo marcante é quando ele caminhou sobre as águas em meio a uma tempestade, e os discípulos, ao vê-lo, ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Jesus então disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Mateus 14:27. Ele não apenas acalmou a tempestade física, mas também a tempestade que estava dentro do coração de seus seguidores. Quando Jesus está conosco, não há espaço para o medo. Entretanto, a fé não nega a realidade das dificuldades, mas escolhe confiar em Deus apesar delas. A fé nos lembra de que Deus é maior do que qualquer circunstância que possamos enfrentar. Como está escrito em 1 João 4:18, "No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo." O amor de Deus por nós é tão grande e tão perfeito que não precisamos temer o que está por vir. A nossa confiança está no Senhor, que nunca falha. Muitas vezes, o medo aparece quando enfrentamos desafios que parecem maiores do que nós. Pode ser uma crise financeira, uma doença inesperada ou um relacionamento complicado. Nessas horas, é fácil deixar que o medo domine nossos pensamentos. Mas, como cristãos, somos chamados a olhar para o exemplo de Davi, que enfrentou o gigante Golias com coragem e fé. Ele sabia que não era sua própria força que venceria a batalha, mas o poder de Deus que estava com ele. Davi declarou: "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel
17:45. Da mesma forma, quando o medo se levanta contra nós, podemos confiar que o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. Ele luta nossas batalhas e nos dá a vitória. Mesmo que não vejamos a solução de imediato, podemos descansar no fato de que Deus é soberano e está sempre agindo em nosso favor. Hoje, se o medo está tentando tomar conta do seu coração, lembre-se de que a fé é a resposta. Deus te convida a depositar toda a sua confiança nele. O medo pode tentar nos enfraquecer, mas a fé nos fortalece, nos coloca de pé e nos dá coragem para seguir em frente. Confie que o Senhor está com você em todas as situações e que Ele é poderoso para te livrar de qualquer armadilha. A oração é uma das maiores expressões de nossa fé em Deus. Quando oramos, estamos declarando que reconhecemos nossa total dependência dEle. A oração não é apenas um hábito religioso, mas uma forma de relacionamento profundo com o Pai, onde abrimos nossos corações, depositamos nossas preocupações e recebemos sua direção, conforto e paz. A Bíblia nos ensina que a fé e a oração caminham juntas. Tiago 5,16 nos lembra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando oramos com fé, movemos o coração de Deus e liberamos o seu poder em nossa vida. A oração nos coloca em uma posição de confiança, na qual reconhecemos que por nós mesmos somos limitados, mas que servimos a um Deus que não conhece limites. Um dos maiores exemplos de oração com fé na Bíblia é a história de Elias. Tiago 5:17-18 nos conta que Elias, um homem comum como nós, orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois ele orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. A oração de Elias não era baseada em seus próprios méritos, mas em sua confiança absoluta no poder de Deus. Ele sabia que, ao orar, estava se conectando com o Criador do universo, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Assim como Elias, somos chamados a orar com fé, confiando que Deus ouve e responde nossas súplicas. A oração não é um monólogo, onde apenas falamos a Deus, mas um diálogo onde também ouvimos sua voz, nos submetemos à sua vontade e permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós. Jesus nos deu o maior exemplo de vida de oração. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e buscar a face de seu Pai, Lucas 5:16. E foi em momentos de profunda oração que Jesus enfrentou seus maiores desafios, como no Getsêmani, quando orou antes de ser preso e crucificado. A oração também é um lugar de entrega. Muitas vezes levamos nossas preocupações, ansiedades e medos diante de Deus, mas é somente quando deixamos essas cargas aos pés de Jesus que experimentamos verdadeira paz. Filipenses 4:6-7 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ao orar, declaramos que acreditamos que Deus é bom, que Ele é fiel e que está no controle. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não mudem de imediato, a oração transforma o nosso coração. Ela nos fortalece e nos dá a certeza de que, enquanto esperamos a resposta de Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Como disse o apóstolo Paulo, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração contínua é uma demonstração de fé contínua. É permanecer firme, confiando que Deus está ouvindo cada palavra e que Ele responderá no tempo certo. Às vezes, as respostas podem parecer demoradas, mas é importante lembrar que Deus sempre responde nossas orações, seja com um sim, não ou espere. E em todas essas respostas, sua vontade é sempre o melhor para nós. O que precisamos é aprender a descansar nele, sabendo que o Pai Celestial conhece nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Mateus 6:8. A oração nos conecta ao coração de Deus e nos alinha à sua vontade. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Orar com fé é pedir que a vontade de Deus prevaleça, mesmo que isso signifique esperar, mudar de planos ou até passar por situações difíceis. Mas ao fazer isso, confiamos que Deus está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. Se a sua fé está sendo desafiada hoje, ore. Se você está enfrentando dificuldades, ore. Se você não sabe qual direção tomar, ore. A oração é a chave que abre os céus e traz a resposta de Deus para a nossa vida. Quanto mais oramos, mais nossa fé é fortalecida e mais experimentamos a paz que vem da confiança total no Senhor. Deus sempre responde à fé genuína. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que a fé é o elemento que move o coração de Deus e libera o seu poder em nossa vida. A fé nos conecta ao sobrenatural e faz com que o impossível se torne possível. Não é a nossa força, inteligência ou recursos que trazem as respostas, mas a fé depositada no Deus que tudo pode. A Bíblia nos dá vários exemplos de como Deus age em resposta à fé de seus filhos. Uma das histórias mais marcantes é a cura do cego Bartimeu, relatada em Marcos 10:46-52. Bartimeu era um mendigo cego, excluído da sociedade e limitado por sua condição. No entanto, ao ouvir que Jesus estava passando, ele começou a clamar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor tentaram silenciá-lo, mas ele clamou ainda mais alto. Jesus ouviu seu clamor e, ao ver sua fé, disse: A tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu foi curado. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé de Bartimeu. Ele acreditava que Jesus poderia curá-lo e, por isso, persistiu em seu clamor. Mesmo diante de obstáculos e tentativas de silenciamento, Bartimeu não desistiu. Ele sabia que a sua única chance de mudança estava em Jesus. E Deus, em resposta à sua fé, o curou. Esse é o poder da fé. Ela não se deixa abalar pelas circunstâncias ou pelo que os outros dizem, mas persiste em crer que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Outro exemplo impressionante é o da mulher Ciro-fenícia, que buscou a cura para sua filha em Marcos 7:24-30. Jesus, a princípio, parecia ignorá-la, mas a fé dela era tão forte que ela continuou a insistir, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos. Sua persistência e confiança na capacidade de Jesus de curar sua filha foram recompensadas quando Jesus declarou: Por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Mais uma vez, vemos como Deus age em resposta à fé perseverante. A fé também é demonstrada quando confiamos em Deus, mesmo sem ver uma resposta imediata. A mulher com o fluxo de sangue, como mencionado anteriormente, não apenas acreditou na cura, mas teve a ousadia de tocar em Jesus, mesmo em meio à multidão. Seu toque não foi apenas físico, foi um toque de fé. E essa fé foi recompensada instantaneamente com a cura. Jesus disse: Quem me tocou? E ao perceber que tinha sido tocado de forma especial, ele a elogiou: Filha, a tua fé te salvou. Lucas 8:48. O que todas essas histórias nos mostram é que Deus responde à fé sincera, ousada e perseverante. A fé, muitas vezes, nos leva a agir, seja através de uma oração persistente, de uma atitude de confiança ou de uma busca incessante por Deus, como Bartimeu. Quando agimos em fé, estamos declarando que confiamos mais em Deus do que nas circunstâncias. Isso abre o caminho para que Ele se mova poderosamente em nossa vida. O autor de Hebreus nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:6. A fé agrada a Deus porque ela demonstra que acreditamos no seu caráter, em suas promessas e em sua bondade. Quando nos aproximamos de Deus com fé, estamos declarando que Ele é nosso único e verdadeiro socorro. E a sua resposta à fé é sempre generosa. Embora nem sempre seja da forma que esperamos, Ele age muitas vezes de maneira ainda maior e mais profunda do que pedimos ou imaginamos. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e não viu a resposta ainda. Talvez você esteja esperando por um milagre, uma mudança, uma porta aberta. Eu te encorajo a não desistir. Deus é fiel e no tempo certo, Ele agirá.
Continue crendo, continue orando, continue buscando. A história nos ensina que Deus nunca deixa de responder à fé de seus filhos. Sua resposta pode vir de maneira inesperada, mas virá. Deus não ignora os clamores de seus filhos. Ele age em resposta à fé, seja abrindo portas que pareciam trancadas, seja trazendo cura, seja transformando corações. A fé é a ponte que nos liga ao coração de Deus e libera o seu agir em nossa vida. Confie que Ele está ouvindo suas orações e que a resposta virá no tempo perfeito. Faça comigo agora uma oração de entrega e confiança. Senhor Deus, venho diante de Ti neste momento com o coração cheio de fé e confiança. Sei que Tu és o Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tem poder sobre todas as coisas. Hoje entrego completamente nas Tuas mãos as minhas preocupações, medos e incertezas. Coloco diante de Ti cada área da minha vida, confiando que Tu estás no controle e que tens um plano perfeito para mim. Pai, eu confesso que muitas vezes o medo tenta invadir meu coração e me afastar da fé. Mas neste momento, eu escolho confiar em Ti acima de todas as coisas. Assim como o salmista declarou: em Ti confio, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão em Tuas mãos. Salmos 31, 14 e 15. Que esta verdade seja a minha realidade, sabendo que o tempo de todas as coisas está sob o Teu cuidado. Senhor, eu Te peço que fortaleças a minha fé, que mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, eu tenha a convicção de que Tu estás trabalhando em meu favor. Que eu possa viver como o profeta Abacuque, que declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Que a minha alegria e confiança estejam em Ti, e não no que posso ver ou entender. Pai amado, Te entrego cada preocupação. Entrego as batalhas que enfrento, as decisões que preciso tomar e os desafios que parecem maiores do que eu. Eu sei que Tu és maior do que qualquer problema e confio que a Tua mão está guiando cada passo que dou. Assim como Tu guiaste o povo de Israel pelo deserto, confio que me conduzirás em segurança, mesmo quando o caminho parecer incerto. Jesus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha rocha inabalável. Que a minha fé nunca se abale, mas que, em todas as circunstâncias, eu possa encontrar descanso e segurança em Ti. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, mesmo quando não vejo a resposta de imediato. Que a minha oração seja sempre cheia de confiança, sabendo que Tu ouves cada palavra e que Teu coração está atento ao meu clamor. Declaro que todo medo, dúvida e ansiedade sejam dissipados pela Tua paz, que excede todo entendimento. Obrigado, porque em Ti tenho tudo o que preciso. Confio que responderás às minhas orações de acordo com a Tua perfeita vontade. Que eu nunca perca de vista o Teu amor por mim e a Tua disposição de me guiar por caminhos de paz. Em nome de Jesus eu oro, confiando que a Tua mão está sobre mim e que Tu já estás trabalhando em cada detalhe da minha vida. Amém.